Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, A Palavra da Verdade. Sexta-feira, ler com oração 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O poder de Deus faz a obra por meio da palavra. A palavra profética confirma-se por si mesma, pois quando vem de Deus, ela realiza a obra. Nos últimos anos, o Espírito tem confirmado cada palavra, pois a obra de Deus cresceu entre nós muito além de nossa capacidade. Entramos em todos os continentes, mas entre nós não há quem seja política, financeira ou economicamente poderoso. Nem somos numerosos. Somos um pequenino rebanho. Quem faz essa obra é o poder de Deus por meio da palavra que sai com poder. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 6, questiona se era preciso recomendar a si mesmo. Os que receberam e acolheram a palavra dele tornaram-se as próprias cartas de recomendação escritas pelo Espírito de Deus. A obra que Deus lhe havia confiado, depois de realizada, tornou-se a própria carta de recomendação. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 2. Essa carta pode ser comparada a um tecido. A palavra profética não transmite mero conhecimento ou doutrina bíblica, mas realiza a obra de Deus, tece uma história de amor, escreve uma carta em nosso coração com tinta indelével. As vivências de muitos irmãos nas ruas com oração, comportagem e experiências sobrenaturais no cotidiano são as cartas escritas em nossos corações. Paulo tinha confiança de que ministrava uma palavra que seria escrita como carta no coração dos ouvintes. Essa confiança não vinha dele, como se fosse por si capaz de pensar alguma coisa. Versículos 4 e 5. Do mesmo modo, quando estudamos a Epístola aos Efésios e falamos sobre o rio da graça, essa revelação veio do próprio Deus. Nada pode partir de mim. Dependo da revelação do Senhor. Agora estamos vendo Colossenses. Quando comecei, disse a alguns cooperadores: orem por mim, porque estou entrando num novo livro com temor e tremor. Se o Senhor não revelar, nada tenho para dar aos irmãos. Não ouso usar o meu estoque de conhecimento bíblico e passá-lo adiante, porque os irmãos vão considerar isso como a palavra de Deus para este momento. O Senhor, porém, tem sido fiel. A cada semana Ele nos tem suprido com espírito, não com letra. A letra nada produz, ela não frutifica, mas o espírito dá vida. 2 Coríntios 3:6. Embora o termo letra desse versículo se refira à lei, em princípio abrange toda a capacidade humana, como conhecimento bíblico, eloquência e até mesmo experiências passadas para fazer algo para Deus. O ministério da nova aliança é do Espírito, é pelo poder do Espírito. Por isso o homem nada pode tolher a ação do Espírito usando sua própria capacidade. Quando o homem tenta fazer a obra de Deus em sua própria capacidade, o Espírito recua e diz: se você vai fazer em sua capacidade, eu não vou fazer. Vemos nestes versículos a liberdade do Espírito, 2 Coríntios 3, versículos 16 ao 18. Na comunhão com os cooperadores, temos tido muita liberdade no Espírito. Onde está o Espírito, aí há liberdade. A vida da igreja tem liberdade. Todos nós, nessa liberdade, recebemos a palavra profética com o rosto sem véu, não duvidando, sendo iluminados, recebendo a própria glória do Senhor. Vemos na face de Cristo a própria glória do Senhor contida na palavra profética. Essa palavra traz-nos a glória do Senhor e também transformação.
Éramos vazios, carentes, estragados por Satanás, mas a palavra profética está eliminando tudo que veio do inimigo e em seu lugar está colocando a graça de Deus com a realidade divina. Ela está nos enchendo de glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Pergunta de hoje: o que significa dizer que o ministério da nova aliança é do Espírito e não da letra? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.